Lucas capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você pode dizer um amém por essa palavra? Eu quero orar com vocês e quero dizer antes que eu sei que Jesus cura outras doenças. Porque quando eu estive aqui, eu preguei João capítulo 9, a cura de um cego. E hoje eu estou aqui falando da cura de outro cego. Mas isso não é porque eu acredito que Jesus só cure os cegos. É porque eu orei antes de estar aqui. E esta é a palavra que Deus me deu para esta noite e eu preciso ser fiel a ela. Levante uma das suas mãos e vamos dar graças a Deus juntos pela palavra. Pai, eu quero te glorificar porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Querida igreja, o texto que nós acabamos de ler, ele dá conta da última semana terrena de Jesus, caminhando para Jerusalém, onde ele vai passar pela semana da Páscoa e, consequentemente, a semana da sua morte e ressurreição. Jericó estava entre os últimos compromissos da agenda terrena de Jesus. Jesus estava passando por Jericó aqui nesse texto e não voltaria a passar mais. Exceto se nos 50 dias que ele esteve entre os homens, 40, após a sua ressurreição, ele tem estado lá, mas a Bíblia não tem registro sobre isso. Então, até que se prove o contrário, Jesus esteve em Jericó pela última vez aqui. Nesse episódio, Jesus terá dois encontros importantes. O primeiro encontro com um homem que tem uma cegueira física. E um segundo encontro com um homem que tem uma cegueira espiritual. Estou falando do capítulo seguinte, 19. Quando Jesus, obrigada querida, terá um encontro com Zaqueu. Talvez você já tenha lido em um dos evangelhos sinóticos que Jesus curou 2 cegos. E é possível que você tenha dúvidas se é 1 ou 2, mas eu acredito que nós estamos falando de casos diferentes. E por que eu acredito? Porque estudando a gente descobre que as doenças relacionadas à visão, elas eram muito constantes nos dias de Jesus. E também que algumas disfunções eram nominadas de cegueira. Então você tem um cego totalmente cego, mas você pode ter outras pessoas com problemas de visão graves, categorizadas assim como cegueira também. Este texto fala de um homem chamado Bartimeu, e ele está mendigando à beira do caminho. Embora pareça ser fácil mendigar, não é. E dependendo do lugar que você esteja, da complexidade desse ambiente,
Se você não desenvolver algumas técnicas de sobrevivência, eu vou trocar você pela a pessoa. Se a pessoa não desenvolver algumas técnicas de sobrevivência, ela simplesmente não vai conseguir sobreviver mendigando. E naquela região, Bartimeu e qualquer outro mendigo sabia como as coisas funcionavam. Jericó naqueles dias era uma cidade com um alto potencial comercial. As principais mercadorias do Oriente passavam por ali, especialmente o bálsamo. Então as pessoas entravam em Jericó, nessa estrada das palmeiras, e elas entravam com dinheiro. Mas na medida em que elas iam caminhando ali, quando elas saíam da cidade, elas já não tinham mais dinheiro. Seria mais ou menos como uma feira livre. Esqueça a era do Pix, esqueça os cartões de crédito e tente lembrar da sua infância. Você entrando em uma feira com sua mãe, com sua avó, com seus avós, e o dinheirinho todo na carteira. E as pessoas nós íamos passando pelas barracas, pelas tendas, e quando chegava no final da feira, não tem mais dinheiro. Jericó tinha uma segunda complexidade. A mesma porta de entrada, dependendo de onde você vinha, também era a porta de saída. Então o cego tem que ficar muito atento, para que, embora sem ver, ele consiga abordar o visitante que está entrando, e não o visitante que está saindo. Porque quem está entrando tem alguma coisa para dar, mas quem está saindo não tem nada para dar. O texto é claro, Jesus não está entrando na cidade. Jesus está saindo. Eu não sei aonde o cego estava quando Jesus entrou. Talvez não estivesse naquele horário. Talvez tivesse saído por alguns minutos. Então ele está em prejuízo agora. Porque um visitante entra com dinheiro e sai sem dinheiro. Só que a primeira coisa que esse homem vai ter que entender e perceber é algo que talvez seja o nosso desafio diário. Jesus não é como uma pessoa comum. Eu vou repetir o que eu disse. Jesus não é como uma pessoa comum. A gente é que um besouro, um aflito, tentou penetrar no meu cabelo aqui. Logo hoje que eu fui ao salão patrocinado pela Kelly. Então Jesus é diferente. Ele entra em um ambiente com poder. E na saída, ele tem tanto poder quanto tinha na entrada. Eu estou dizendo isso para você e eu não prendermos Jesus a um dia da semana. Para nós não prendermos Jesus a uma semana do mês. Para nós não prendermos Jesus a um mês do ano. E para que definitivamente você pare de acreditar que não há mais tempo. Eu vim dizer nesta sexta-feira que Jesus começou a semana cheio de poder para fazer milagres. E Ele está encerrando esta semana com tanto poder quanto começou. Eu vou dizer uma outra coisa também muito importante. Se o que você esperava não aconteceu até 31 de dezembro, isso para Jesus também não é nada. Ele chegou no dia 9 de janeiro, 9 dias depois do teu limite, para dizer: o limite venceu para você, mas o limite não venceu para mim. É agora que eu vou começar a fazer milagres.
Se você está cheio do poder do Espírito Santo, depois dessa semana de consagração, aponte para alguém, grite para ela: hoje é o dia que Ele marcou. Mas fale isso com autoridade, senão Ele não vai confiar em você. Hoje é o dia que Ele marcou. Ele ouviu o que Jesus estava passando. Ele ouviu o que Jesus estava passando. Então ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podemos dizer isso juntos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Ele não podia enxergar, mas ele podia falar. E se ele se esforçasse muito para ver a hora que Jesus ia passar, ele ia se esforçar muito, mas ele não ia conseguir. Porque é diferente do que as pessoas dizem, nós temos limites que não conseguimos quebrar. Mas eu não posso passar a vida inteira tentando usar o que eu não tenho. Está na hora de eu começar a usar o que eu tenho. Porque o que provoca milagre não é o que eu não tenho. O que provoca milagre é o que eu tenho. Eu uso o que eu tenho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E logo alguém se aproxima. Redobre sua atenção agora, você não pode perder isso. Pare de incomodá-lo. Pare de gritar. Por quê? Oriente antigo, mundo antigo, cultura judaica antiga. Siga quem você quiser. Siga o mestre que você escolher. Siga o profeta que você escolher. Siga o filósofo que você escolher. Mas você só não pode fazer uma coisa. É o quê? Gritar nas ruas. Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. E Roma não permitia que as pessoas gritassem nas ruas. Por quê? Temiam que a partir dos gritos se fizesse uma revolução política. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, quando eles começam a gritar, o que eles querem ali é uma revolução política. Alguém chega perto do cego e vai dizer a ele: pare de gritar. Pare de gritar, porque se você continuar gritando, vão confundir as coisas. Se você continuar gritando, vão pensar que você é um revolucionário. Se você continuar gritando, vão pensar que você quer criar uma confusão. Então pare de gritar. Bom, qualquer pessoa que está aqui hoje entende um pouco sobre ética. Toda pessoa que está aqui hoje já ouviu da mãe, do pai, da família ou dos professores o que deve ou não deve fazer. Só que eu tenho uma palavra para esta igreja e eu vou entregar. Quem precisa de milagres vai precisar abrir mão de alguns milindres e ir além na sua própria busca, porque sabe o tamanho da necessidade que tem. Então agora eu vou trocar para miúdos e você vai compreender o que eu estou dizendo. Alguém vai dizer: não grite, mas eu sei o que eu preciso. Alguém vai dizer: não chore, mas eu sei o que eu preciso. Alguém vai dizer: esta coisa de ficar pulando não é legal, mas eu sei o que eu preciso. Alguém vai dizer: para que ficar aplaudindo do nada? Eu sei o que eu preciso. E quem sabe o tamanho da necessidade que tem, clama à altura da necessidade que tem. Se você chorar, vão pensar que você está triste. Se você gritar, vão pensar que você está louco. Se você ficar pulando e aplaudindo, vão pensar que você está fanático. Se você ficar rodopiando, vão pensar que você está bêbado. Olhe para mim. Você acha que alguém que precisa de um milagre está preocupado com o que as pessoas vão pensar? E outra coisa, para libertar você, eu preciso te ajudar hoje. Clamor de crente não escandaliza ninguém.
clamor da igreja não escandaliza ninguém. O que escandaliza a sociedade é fofoca na igreja, pecado na igreja, discriminação na igreja, adultério na igreja. Agora a gente dizendo: Jesus, filho de Davi. Bom, eu ia dizer agora que o cego deu uma olhadinha para quem estava dizendo isso, mas ele não deu uma olhadinha. Eu ia dizer isso sim na força de expressão, mas ele prestou bem atenção. E fez algo que a gente precisa aprender a fazer. Devolveu a pressão. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. O cego devolveu a pressão. Eu quero lhe fazer uma pergunta esta noite. O que as críticas estão fazendo com você? O que os rumores de pessoas que não estão entendendo a sua busca, nem a direção espiritual que Deus te deu, está trazendo para o seu coração? Ora, se os apóstolos desta igreja forem reger a igreja a partir do que as pessoas pensam sobre a igreja, eles não vão agradar o dono da igreja. Existe um momento da nossa vida que a gente vai ter que se divorciar da opinião de quem não ouviu o que nós estamos ouvindo, de quem não sentiu o que nós estamos sentindo. Eu não sei o que as críticas estão fazendo com você, mas eu sei o que elas deveriam fazer, o que elas deveriam fazer, o que elas deveriam fazer. A Bíblia diz, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia quem diz, não é Josefo, não é o Cliff, é a Bíblia que está dizendo. Ele clamava ainda mais, ele clamava ainda mais. Comece a transformar a pressão em poder. Ele gritava ainda mais. Olharam feio para mim, parei. Perguntaram que tanto eu vou ao culto, vou diminuir as minhas idas. Questionaram o meu jeito de adorar, eu agora vou ficar mais comedido. Disseram que eu quero aparecer, então agora eu vou entrar calado e vou sair calado. Você não está entendendo bem o nível da guerra que é clamar por Jesus. Mas esse homem entendeu, ele clamava mais. Então tem uma palavra eu vou te entregar. Depois dessa pressão, você vai orar mais, vai servir mais, vai ofertar mais, vai discipular mais, vai adorar mais, vai aplaudir mais, vai glorificar mais, vai cantar mais. E agora eu vou entregar uma palavra de fé para esta igreja que está ardendo no meu peito. O diabo vai se arrepender de ter tentado bloquear o teu primeiro clamor. Eu vou repetir, o diabo vai se arrepender de ter tentado bloquear o teu primeiro clamor, porque agora que você vai clamar mais alto ainda. O cego não parou. O cego não parou. O cego não parou. O cego não parou. Então a Bíblia diz: Jesus parou. O cego não parou, Jesus parou. O cego não parou, Jesus parou. Se você para, Jesus passa. Mas se você não para, Jesus para. Jesus mandou chamar o cego. Jesus mandou chamar o cego. É só isso que a gente precisa, que diante daqueles que quiseram nos calar, que Jesus nos mande chamar. Não precisa de palco, não precisa de luz para a gente aparecer no meio deles. Palco e luz é legal aqui para a gente adorar Jesus. Mas diante de quem quer perturbar a gente, não precisa de muita coisa. A gente só quer mesmo que Jesus pare e diga assim: chama aquela gordinha ali. Aí tinha uma pessoa ao lado de Jesus que eu não sei quem é. Mas essa pessoa foi atendendo o que Jesus disse. Então essa pessoa vai levar uma mensagem para o cego. Isso é muito importante, está no texto. Ele precisa avisar o cego que Jesus está chamando. E ele sai para avisar o cego. Ele não é Jesus, mas ele é um mensageiro. O que ele é? Ele é um... E ele tem uma mensagem. Essa mensagem é de quem? De Jesus. É a mensagem de Jesus para o cego. Então ele se aproxima do cego. E quando ele se aproxima, ele diz assim: tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama.
Primeiro você precisa entender que a palavra tem bom ânimo, ela surge especialmente na boca de Jesus e aparece cerca de mais de 10 vezes nos evangelhos. Então esse homem ouviu uma pessoa dizendo tem bom ânimo para uma pessoa que estava desanimada, tristinha antes de fazer milagres. E quem é que havia feito isso? Você vai procurar em todas as outras vezes esse texto na Bíblia. Quem dizia para as pessoas tem bom ânimo era Jesus quem dizia isso. Então esse homem agora vai levar uma mensagem de Jesus e ele vai reproduzir algo que Jesus dizia aos outros, mesmo sem que Jesus tenha mandado ele dizer isso. Entende? Ele vai pegar o perfil de Jesus. Ele vai lembrar que sempre que Jesus via uma pessoa caidinha, tristinha, antes de fazer milagre, Jesus dizia o quê? Tem bom ânimo. Então se ele está indo levar uma mensagem de Jesus, ele quer repetir o padrão de Jesus. E talvez seja esse um dos nossos maiores desafios enquanto igreja missionária, enquanto igreja mensageira. Estamos tomando alguns ícones da comunicação como exemplo de comunicação, quando o nosso maior e principal exemplo de comunicação é Jesus. Está na hora de nós falarmos menos o que os outros falam, menos o que nós achamos e mais o que Jesus falou. Jesus falou, tem bom ânimo. Então o rapaz que vai até o cego chamá-lo, eu não sei se era uma menina ou um homem, mas eu acredito pelo perfil aqui que seja um homem. Eu não sei se ele era discípulo ou se ele era um seguidor mais distante, mas ele foi. E quando ele chegou, ele disse o que Jesus diria. Está na hora da gente responder o que Jesus responderia. Está na hora da gente falar o que Jesus falaria, mas para isso a gente tem que fazer uma cara de Jesus. Não, eu sei que ficou esquisito. Mas não adianta a gente fazer uma cara de arrogante e querer que funcione na nossa boca as palavras de Jesus. A gente tem que tentar fazer uma voz semelhante à de Jesus. Mas nem sei como era. Não, era uma voz cheia de autoridade. Certa vez quando os fariseus ouviram Jesus pregar, disseram, ele é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Aí a gente quer falar o que Jesus falava, mas miando, né? Não. Autoridade. Eu não disse grito. Quem grita sou eu. Você não precisa gritar. Jesus vai usar cada pessoa exatamente como ela é. A questão é, use de autoridade, porque Jesus te deu autoridade. Então esse homem vai chegar e eu imagino, quem está imaginando agora sou eu, quando sou eu aviso, ele vai falar no tom de Jesus e do jeito de Jesus. Tem bom ânimo. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Esse joguinho de palavras, especialmente quer dizer assim, vai ficar tudo bem. Com um sorriso de crente ungido e simpático, pelo amor de Deus. Olhe para uma pessoa e noticie isso a ela ou a ele. Vai ficar tudo bem. Eu não sei o tamanho do que você está vivendo, mas eu vim lhe dizer no dia 9 de janeiro de 2026, vai ficar tudo bem. Quem estava falando com o homem era Jesus? Era Jesus? Quem era? O pessoal que senta na frente, até na escola é assim, né? Mensageiro. Então o mensageiro está levando uma mensagem. A mensagem é dele? A mensagem de quem? Diante, por favor, olha para mim. De uma mensagem de Jesus, não cabe indiferença. Eu não quero perturbar ninguém aqui, porque a cabana vai fazer 10 anos esse ano, e se eu perturbar, eu não sou convidada. Então olha para mim, fica bonzinho também, ajuda. Me salvei agora, mas vou continuar comportada. Olhe para mim. Diante da mensagem de Jesus, não cabe indiferença. Eu estou diante de uma igreja pulsante, uma igreja que glorifica, que aplaude, que levanta, mas essa não é a realidade de todos os dias da minha vida, obviamente. Você já deve ter me ouvido dizer que de repente as pessoas olham para mim e eu vejo que elas estão ali dizendo, gordinha, não vou dar um glória para você. O que as pessoas não estão entendendo é que não é glória para o mensageiro. Não é aplauso para o mensageiro.
Não é aleluia para o mensageiro, não são lágrimas para o mensageiro, não são sorrisos para o mensageiro. O homem não sabia nem quem era o mensageiro, não sabia a roupa que ele estava usando, o perfil que ele tinha, porque o homem era cego. Mas o homem discerniu: o mensageiro não sei quem é, mas a mensagem eu sei de quem veio, e diante da mensagem que vem dele, Helena, esse é meu jeito. Está na hora de mudar esse jeito. Eu não disse que vai todo mundo pular, rodar, cair no chão. Não é isso. Do jeito que você é. Mas você precisa receber a mensagem com uma reação à altura de quem está enviando a mensagem. Se é ele que está enviando a mensagem, não cabe indiferença. Se é ele que está enviando a mensagem, levanta do colo desse garoto, levanta do colo dessa garota, joga esse chiclete fora, levanta a tua mão, porque diante da mensagem eu preciso mostrar que reconheço de quem é a mensagem. Só para constar, eu não vi ninguém fazendo as coisas que eu disse aqui, tá? São todas hipotéticas. Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Ele pegou a capa. Ele pegou a capa. Ele lançou a capa. Olha a reação diante da mensagem. Pegou a capa e lançou a capa. Não dobrou a capa. Não espere algumas coisinhas de quem está na véspera do milagre. Quem está na véspera do milagre está mergulhado. Quem está na véspera do milagre só vê Jesus, só sente Jesus, só fala de Jesus. Pegou a capa. Aquela capa atendia duas funcionalidades. Se o irmão do teclado puder me ajudar agora, eu agradeço. Duas funcionalidades. De dia aquela capa ficava aberta, de dia a capa ficava... E as pessoas jogavam ali algumas coisas e eram as esmolas. Quando caía a tarde, ele pegava aquela capa, ele retirava o que havia recebido e se cobria. Porque da tarde em diante, aquela capa o cobria para protegê-lo. Então a capa está aberta e é o lugar da provisão dele. A capa está aberta e é o lugar da provisão dele. Quando a capa está fechada, é o lugar da proteção dele. Então quando Jesus o chama, ele pega a capa e joga. O que ele está dizendo é: a partir de hoje, a minha provisão vem dele. E a minha proteção é ele. Eu vou repetir: a minha provisão vem dele. E a minha proteção é ele. Eu não quero ferir nenhum princípio doutrinário desta igreja. Mas eu só quero dizer para você que a nossa confiança está em Deus. Se você me pedir um texto bíblico onde esteja proibido que você acredite em jogos de azar, que você acredite em loteria ou em qualquer jogo, eu vou dizer para você que o grande drama não é encontrar um texto bíblico proibitivo para que você faça ou não faça alguma coisa por causa de uma proibição bíblica. A questão é fé desfocada em quem eu estou acreditando. O teu provedor. A tua provisão não vem do jogo do bicho. A tua provisão não vem da loto. A tua provisão não vem de gente arrogante que quer pisar em você. A tua provisão não vem nem da tua própria força. A tua provisão vem daquele que te encontrou caído na beira do caminho e mandou te chamar.
Eu quero falar algo que vai curar você hoje. Porque a palavra cura. Você sabia que até certas ajudas que você não recebeu ao longo da sua vida foi porque Deus não permitiu? Sabia que algumas vezes a gente se entristece porque o pai fez pelo outro irmão, porque o avô fez pelo outro neto, e quando chegou na minha vez, às vezes a gente se entristece porque um amigo disse: se eu entrar lá eu levo você, e ele entrou e não te levou, e você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu vou te explicar rapidamente. Já ouviu falar de Abraão? Riquíssimo. Mas não foi sempre riquíssimo. Então um dia ele saiu para lutar ao lado do rei de Sodoma por causa do seu sobrinho Ló, que estava cativo. Levou os homens da sua casa, lutou ao lado do rei de Sodoma, e o rei de Sodoma venceu a guerra. Afinal de contas, quem tem um Abraão na equipe vence. Quando Abraão está voltando da guerra, Abraão encontra um sacerdote chamado Melquisedeque. Alguém já ouviu falar sobre isso? E Abraão voluntariamente entrega a ele o dízimo de tudo. Melquisedeque levanta as mãos e diz: eu estou te abençoando, preste atenção, pelo Deus possuidor do céu e da terra. Se você deixar a palavra de oferta que foi ministrada hoje aqui, a palavra de oferta que foi ministrada na última semana, não ter nenhum efeito e ficar por aqui, ela vai ficar por aqui. Agora, se você acreditar no que está sendo dito, você começa a se mover pelo que está sendo dito. Abraão assimilou e gravou. Versos seguintes. Se eu não me engano, eu estou em Gênesis 13 ou 14, é só conferir. Verso seguinte. O rei de Sodoma chega perto de Abraão e diz: Abraão, vencemos a guerra e aqui estão os despojos da guerra. Pegue a sua parte e leve o que você quiser. Abraão, com toda sinceridade, levanta a voz e diz: eu não quero nada. E é agora que você vai ser curado e vai entender porque algumas pessoas não fizeram, e vai liberá-las a partir desta noite. Abraão falou uma coisa que não é fácil se falar, mas quando o crente está cheio, o crente fala. Olhou para o rei de Sodoma e disse: eu não vou receber nada, para que amanhã você não diga: eu enriqueci a Abraão. Abraão pega a palavra que Melquisedeque entregou na hora em que o abençoou depois do dízimo e reverbera na frente do rei de Sodoma. Ele diz: eu já levantei as minhas mãos. A quem? Ele usa as mesmas palavras do ato da entrega do dízimo: ao Deus possuidor do céu e da terra. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer. Abraão está dizendo: eu não quero um centavo, porque amanhã você vai dizer que eu enriqueci por sua causa, e eu não vou enriquecer por sua causa. Eu vou enriquecer porque o meu contrato de provisão já está assinado pelo Deus que é possuidor do céu e da terra. Levante sua mão, porque eu estou te entregando uma palavra agora. Você está construindo uma história que não é qualquer um que vai poder fazer parte dela. Com isso eu não disse que pessoas não vão te ajudar. Com isso eu disse: arrogantes não vão fazer, presunçosos não vão fazer, pessoas que amanhã vão dizer: fui eu, essas não vão fazer, porque você já assinou o contrato com Deus possuidor do céu e da terra. Se você está aplaudindo a Ele, dobre os aplausos agora. Se você está aplaudindo a Ele, misture com glória e com aleluia. Se você está aplaudindo a Ele, jogue a capa da necessidade fora, jogue a capa do vitimismo fora, jogue a capa da reclamação fora, jogue a capa da dependência fora. Eu sou bancado pelo Deus possuidor do céu e da terra. Minha provisão vem dele, e minha proteção, minha proteção é Ele. Não é galho de arruda,
Não é planta comigo, ninguém pode. Nem patuais, nem fitinhas amarradas. Minha proteção não vem de passes. Minha proteção não vem de amuletos que eu guardo. Mas eu vou ser muito franca com você. Sua proteção também não vem dos 4 cadeados que você colocou na sua porta. Se tiver um incêndio, você vai ter dificuldade em abrir. Sua proteção também não está no serviço público de segurança, que embora na maioria das vezes faça o melhor possível, pode falhar. Sua segurança também não está nos profissionais de segurança privados, porque estes também podem falhar. A tua segurança está naquele que um dia te encontrou caído na beira do caminho e te chamou. É na força dele que nós declaramos esta noite: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para dizer que esta é uma noite de livramento, e que tem laço sendo cortado e tem flecha sendo quebrada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Dê um salto desta cadeira, fique de pé. Relabarachebnácia. Oh, eu ainda estou entregando a palavra, eu ainda estou entregando a palavra. O ministério de louvor desta igreja pode se aproximar, eu ainda estou entregando a palavra. Ainda tem livramento aqui, 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 ainda tem livramento aqui. Se você puder, segure na mão da pessoa que está do seu lado agora. Remanto de calaio, belebe astéquia. Canto de ai, derrece, anda plai. Eu estou agora declarando a palavra de Deus no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, 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 cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. Cabana, Deus está no meio dela. Cabana, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, 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 contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Quebra o arco e corta a lança. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Levanta a mão da pessoa que está do teu lado junto com a tua. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você puder, abrace dois e diga a eles: sem a permissão de Deus, ninguém te toca. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver a tua fé. Te salvou. Sozo é uma plenitude de salvação. Cura física, espiritual e emocional. Algumas pessoas entre nós precisam experimentar esse nível. Tive a oportunidade de ministrar nesse texto faz 2 dias, Gênesis capítulo 24, versículo 1. Sendo Abraão velho, adiantado em idade, o Senhor o havia abençoado em tudo. Nós precisamos nos livrar da ideia do karma. O karma não é uma doutrina cristã. O karma é uma doutrina espírita. Não tem uma área da sua vida que você tem que sofrer, que você tem que levar, que é o que você tem que carregar. Não. O que Deus tem para você é uma cura completa. O que Deus tem para você é uma salvação completa. Você não vai ter que escolher uma área para sofrer. Não, a minha vida é excelente se não fosse pelas finanças. A minha vida é ótima se não fosse pela vida sentimental. A minha vida é uma bênção se não... Não. Eu quero chamar você que estava afastado da casa do Pai, da comunhão com a igreja. Ou ainda você que veio a este culto, mas não havia entregue sua vida a Jesus ainda. E durante algum tempo você viu coisas darem certas e outras darem errado. E isso faz parte da vida humana. Tudo bem. Só que além disso você percebe que existem áreas da sua vida que parece que quando chove tudo molha, menos lá. O que Jesus tem para você é completo. Estou falando de salvação. Estou falando de cura. Estou falando de restauração. Quando recebemos Jesus, os nossos pecados são perdoados. Mas não para aí. Uma porta poderosa se abre. E coisas que você nunca imaginou viver começam a acontecer.